Nos é apresentado neste livro uma tipologia régia de Jesus. O Senhor aparece aqui como o nosso Rei. Nenhum título se encaixa tão bem em Cristo como o de Soberano das Nações. Inúmeros são os textos bíblicos na Antiga Aliança que, tipificando Cristo, destacam sua soberania acima dos reis da terra. Em 1 Samuel, temos o início do reinado humano de Israel, mas não o de Cristo, pois esse reina antes da fundação do mundo. Jesus se apresenta em 1 Samuel como o nosso Rei. Primeiro Samuel. Temas principais. Por ser um livro que trata de histórias diferentes, o tema de 1 Samuel precisa acompanhar cada uma dessas histórias individualmente. Surgiram então 5 temas de acordo com as 5 histórias proeminentes encontradas neste livro. Primeiro tema: o fracasso de Eli como juiz e pai. Temas principais. Primeiro tema: o fracasso de Eli como juiz e pai. Segundo tema: a chamada de Samuel. Segundo tema: a chamada de Samuel. Terceiro tema: o clamor de Israel por um rei. Terceiro tema: o clamor de Israel por um rei. Quarto tema: a escolha do homem, Saul. Quarto tema: a escolha do homem, Saul. Quinto tema: a escolha de Deus, Davi. Quinto tema: a escolha de Deus, Davi. O autor de 1 Samuel é desconhecido. É atribuído a Samuel os primeiros 24 capítulos e a Natã e Gade os capítulos restantes. Primeiro Samuel. Divisão. A divisão de 1 Samuel precisa ser feita em 4 partes para se obter melhor compreensão do livro. Essas divisões são: Primeira divisão: a história de Samuel até a morte de Eli, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 4, versículo 22. Segunda divisão: da tomada da arca até o pedido de haver um rei,
capítulo 5, versículo 1, a capítulo 8, versículo 22. Terceira divisão: o reinado de Saul até a chamada de Davi. Capítulo 9, versículo 1 a capítulo 15, versículo 35. Quarta divisão: da chamada de Davi até a morte de Saul. Capítulo 16, versículo 1 a capítulo 31, versículo 13. Nos é apresentado, no livro de Samuel, uma tipologia régia de Jesus Cristo. O Senhor aparece como o nosso Rei. Curiosidades. Samuel foi o último dos juízes. Atos, capítulo 13, versículo 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E o primeiro dos profetas. Atos, capítulo 3, versículo 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Curiosidades. Como juiz, Samuel julgava em Betel, Gilgal e Mispa. E como profeta, fundou uma escola em Ramá. 1 Samuel é um livro de transição, o findar dos tempos dos juízes e o estabelecimento do reino. Apresenta a história individual de Samuel e recorda o fracasso moral do sacerdote Eli. A história deste livro gira ao redor de 3 pessoas: Samuel, capítulos de 1 a 7, Saul, capítulos de 8 a 15, e Davi, capítulos 16 a 31. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve.